Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips, onde eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem neste sábado. Pois é, sábado, sempre muitos eventos e temos aqui uns vários legais. Vamos começar com a Eurocopa, como a gente sempre faz. Tá aqui, estamos no MarsBet. Você já conhece o nosso parceiro de apostas e cassinos e temos aí um QR Code na tela. Se você ainda não tem a conta, você pode abrir a sua conta através do link da descrição, se você estiver assistindo no YouTube, ou através desse QR Code, se você estiver assistindo pela televisão. Você tem que preencher o cadastro, né, em registro aí, ou inscrição, dependendo do botão que aparecer para você, e preencher todas essas informações. Isso daí é para sua segurança, para depois você pôr dinheiro, tirar dinheiro e receber tudo certinho, tá bom? Vamos então ao que interessa. Você separa aqui futebol, né? Futebol, Europa, Eurocopa. E aí aparecem os jogos aí que temos pela frente. E nós vamos falar primeiro de Turquia e Portugal. Então eu clico no jogo aqui, a gente vê um retrospecto dos times, né? Portugal ganhou de 3-1, Turquia ganhou de 3-1 e Portugal ganhou de 2-0. Essas foram as duas últimas partidas e a data que aconteceu, tá bom? Aí aqui temos as apostas. Você vê Portugal favorito com 1.6 aí de odds e nós vamos ver qual que é a análise dos nossos especialistas. Portugal é um dos favoritos aí, né? Um dos grandes times do futebol europeu, sofreu aí contra a República Tcheca, só conseguiu o gol da vitória nos acréscimos do jogo, tá bom? Foi complicado esse jogo aí de Portugal, a gente que confiou, apostou, não se deu muito bem. A Turquia também estreou com vitória contra a Geórgia, num jogo emocionante, né? Que foi 3-1, mas estava 2-1, estava apertado, a Geórgia fazendo muitos chutes ao gol e no final ainda o goleiro foi para um escanteio, né? Foi para o ataque e acabou tomando o terceiro gol. A Turquia está liderando esse grupo, tá? Pelo saldo de gols que foi maior, então devido a esse 3-1. As odds para o lado de Portugal estão aí nessa casa que eu mostrei, de 1,60, dependendo da casa de apostas. E a gente acha que é muito bom, contra a Turquia já é o suficiente esse 1,60, né? A gente espera uma reação por parte de Portugal, né? Depois das críticas de não ter jogado muito bem, espera que o time agora embale, porque é um dos bons times, né? Tem jogadores que são estrelas nas principais equipes pelo mundo, e tem mais armas para sair com a vitória do que a Turquia. Então a gente vai entrar nessa vitória de Portugal, tá bom? Então a primeira aposta é vitória de Portugal. A segunda dica vai ser no mercado de jogadores, né? O Cristiano Ronaldo recuperou sua posição de titular, é o jogador referência na frente. Como todos já sabem, ele é um pouco fominha e muitas vezes não passa a bola e acaba tentando chutar ao gol, né? Na estreia foi assim, ele fez várias finalizações, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Como ele passou em branco, não fez nenhum gol na estreia, ele deve vir com mais vontade de balançar as redes, lembrando que ele também muitas vezes é o cobrador de pênaltis. Então, ele deve ter muitas finalizações. Por isso, a nossa segunda dica é acima de 1,5 chute ao gol, tá? Então, são 2 chutes ao gol, pelo menos, para o Cristiano Ronaldo. É chute ao gol, tá bom? Tem só chutes ou finalizações, que aí pode ser para fora. Então, nós vamos em acima de 1,5 chutes ao gol do Cristiano Ronaldo, tá bom? Quem quiser ser conservador, aqui nem vou pôr na tarja aqui, ó, oficial, mas para vocês, se quiser fazer assim, ó, eu vou pôr, em vez de 2 chutes ao gol, eu vou colocar 1 chute ao gol. Então aí você vai acima de meio chutes ao gol, tá bom? Aí vai estar na casa de 1,25, 1,30, você pode combinar com uma dupla, aí ele vai dar um chute ao gol pelo menos, né? É o que a gente acredita. A gente vai dar mais um mercado de jogador em chute ao gol, que é o Vitinha, né? Pelo menos um chute ao gol dele também. É o meio campo de Portugal, ele costuma arriscar de fora da área. No jogo de estreia foi assim, né? Um chute dele ao gol tá pagando 2,25, tá? São boas odds aí para uma entrada, mas vamos mais leve porque 2,25 é arriscado. Mas então acima de um chute ao gol do Vitinha. Lembrando sempre que na maioria das casas de apostas, quando você vai no mercado de jogador, você tem a opção de clicar ou não se a aposta é anulada caso o jogador não comece o jogo. Então a gente lembra vocês que sempre deixe marcado isso daí, porque se o jogador não entrar como titular,
aí as suas chances vão diminuir, porque pode ser que ele só entre no final do segundo tempo e não tenha nem tempo de dar um chute ao gol, né? E aí você perderia a sua aposta. Então marcar aí que a aposta só vale se o jogador entrar em campo. Vamos para outro jogo? Vamos para outro jogo. Vamos abrir aqui então de novo. Temos Geórgia e República Tcheca. É o outro jogo desse grupo que a gente estava falando aí, né? A República Tcheca perdeu, a Geórgia também perdeu. É um jogo de vida ou morte para esses dois times. Eles estão no mesmo grupo da Turquia e Portugal e os dois perderam. Então, se perderem de novo aqui, estão praticamente fora, né? Na Euro, os dois primeiros do grupo, que a gente imagina que pode ser Turquia e Portugal, avançam para a fase de mata-mata. Os terceiros colocados também podem avançar se tiverem uma boa campanha. Então, os melhores terceiros dos grupos todos têm alguma chance. Então, é importante sim eles brigarem para tentar ficar pelo menos um melhor do que o outro, né? Um ficar em terceiro. Então, a gente espera um jogo com um bom número de gols, né? Acima de 2 gols. Vamos dar uma olhada então? Aqui, ó, acima de 2 gols, está pagando 1,53, tá bom? Essa vai ser a primeira dica. Lembrando que aí o jogo precisa ter 3 gols para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Se tiver nenhum gol ou um gol, a gente perde a aposta. E se tiver 2 gols, a gente nem ganha e nem perde. O site vai devolver a nossa aposta, tá bom? No primeiro jogo da Geórgia, a gente deu 3 dicas e acertamos 2. A gente errou justamente a dica sobre o mercado de jogador, que era um chute ao gol do astro, né, da Geórgia e o astro do Napoli, o Kvaratskhelia. A gente chama ele de Kvara, né, porque é muito difícil falar o nome dele. Então, o Kvara não deu chute ao gol, ele acertou um chute na trave, que foi maravilhoso, inclusive, só que não conta como chute ao gol, chute na trave. Chute na trave conta como finalização. Então, a gente perdeu essa aposta e foi bom até para aprender, né? Qual a diferença de chutar para fora, para a trave ou no gol. Bom, ele é o principal jogador da equipe, a gente sabe que a Geórgia vai ter que ir com tudo para cima, então vamos colocar de novo para o Kvara ter acima de meio chute ao gol. Tá bom? Lembrando que ele também é o cobrador de falta e de pênalti, então é só bater no alvo, né, que a gente ganha essa aposta. Então vamos novamente aí no acima de meio chute ao gol do Kvara, tá bom? E tem mais jogo, viu? Bélgica e Romênia, vamos dar uma olhada? A Bélgica é o melhor time desse grupo E, que tem Bélgica, Romênia, Ucrânia e Eslováquia, né? Ela foi surpreendida na estreia, acabou perdendo para a Eslováquia por 1-0. A Romênia fez um ótimo primeiro jogo, uma ótima estreia e goleou a Ucrânia por 3-0. A Bélgica precisa reagir e vencer a qualquer custo, né? Não pode perder de novo ou empatar, já vai ser bem ruim, né? Uma nova derrota praticamente já deixa eles eliminados e vai ser mais um fiasco aí depois de ser eliminada na fase de grupos da última Copa do Mundo. Eu, particularmente, acho a Bélgica muito pipoqueira, né? Acho que é muito difícil eles jogarem bem, jogarem com vontade. Não sei, não curto. Acho eles sempre muito enrolados. Parecido com Portugal, na minha opinião. De qualquer forma, a gente vai acreditar num jogo melhor da Bélgica, que é superior à Romênia, né? Tem o Lukaku, De Bruyne e companhia aí, time forte. O time no papel é um timaço e é favorito. Então, vamos ver aqui, ó, tá pagando 1,48, ou seja, quase 1,50 para a Bélgica vencer este jogo, tá bom? A gente vai nessa dica. Quem quiser se arriscar um pouquinho mais, vamos deixar um handicap aqui de -1. Aqui, ó, pagando 1,75 o handicap de -1, tá bom? Aí a Bélgica precisa ganhar por 2 gols de diferença. Tem que ser 2-0, por exemplo. Pode ser 3-1, qualquer diferença de 2 gols. Mas se for só um gol de diferença, a gente não perde também. A gente recebe de volta, porque é o -1, redondo, tá? Se fosse -1,5, aí a gente precisaria, sim, de uma diferença de 2 gols. Vamos dar uma olhada, então, no sábado da Copa América. A gente vem aqui, ó, diminui o Europa, procura América e vai na Copa América. E temos, então, Equador e Venezuela. São 2 jogos, acho, né? Nesse sábado de Copa América. A estreia das 2 seleções, já que só tivemos um jogo na sexta e um jogo na quinta, né? Foi a Argentina que abriu, Peru e Chile na sexta. Então agora, no sábado, teremos 2 jogos. O Equador vem de 2 vitórias nos 2 últimos amistosos, tá? A Venezuela não ganha um jogo há 5
partidas. Então, 5 partidas que ela não vence. O Equador é um time melhor no papel e é favorito. Você está pagando 1,88, ou seja, altas odds aí para o Equador. Nos últimos 2 jogos entre Equador e Venezuela, tivemos apenas um gol marcado. Eu estava lendo aqui, é exatamente isso. Nos últimos 2 jogos, apenas um gol. E a gente acredita também que vai ser um jogo de poucos gols. A Venezuela é bem fraquinha, né? Vamos fazer 2 apostas então. A primeira vai ser abaixo de 2,5 gols. Tá aqui, ó. 2,5, ó. Abaixo de 2,5 tá pagando 1,58. Quase 1,60. Tá bom? Aqui o jogo não pode ter 3 gols, tem que ter 2 gols, 1 gol ou nenhum gol. Nos últimos 5 jogos da Venezuela, 4 deles tiveram 2 gols ou menos. E dos últimos 8 jogos do Equador, 6 deles tiveram 2 ou menos. Então, essa vai ser a nossa aposta aqui, acreditando em poucos gols. A outra dica, vamos no empate anula aposta, né? O draw no bet para o Equador. Já que as odds estão muito altas, perto do 1,90 para a vitória, é um pouco arriscado, o draw no bet, o empate anula aposta, é mais seguro. A gente aposta que o Equador vai ganhar e se tiver empate, a gente não vai perder. A gente vai receber o dinheiro de volta, tá bom? Então é uma garantia aí, uma defesa pra gente. O outro jogo da Copa América, a gente nem vai falar, que é México e Jamaica, tá bom? Vamos deixar esse jogo para lá, que não tem nada muito interessante. Vamos ver o Campeonato Brasileiro. Então a gente diminui aqui a América, desce até o Brasil. Série A. Vamos ver o que temos na Série A. Temos um clássico, ó. Grêmio e Internacional. Grêmio e Internacional sem favoritismo, olha só. Pagando 2,9 para o Grêmio, 2,6 para o Internacional e 3 para o empate. Ou seja, praticamente mesmas chances aí. As casas de apostas não enxergam um favorito. Historicamente, o Grenal costuma ser um jogo tenso, né? Com os dois times fazendo muita marcação e muito preocupados com a defesa. Normalmente não é uma partida com muitos gols, né? Esse jogo será disputado em Curitiba, né? No Couto Pereira, já que devido às enchentes ainda a situação do campo do Grêmio e lá do Rio Grande do Sul não está muito boa para jogar, principalmente esse clássico. Então é um campo neutro, a gente espera um jogo com muita marcação e poucos gols. Então nós vamos abaixo de 2,5 gols também aqui. 2,5, 1,56 pagando assim, ó. Abaixo de 2,5 também tem que ter 2 gols, 1 gol ou nenhum gol no jogo. O Inter é o time que tem a menor média de gols do Campeonato Brasileiro nos jogos que se envolve, né? Tanto tomando gol como fazendo gol. São 1,6 gols por jogo, ou seja, menos que 2 gols por jogo. O Grêmio tem uma média de 2,1, ou seja, ligeiramente acima de 2. Mesmo assim, é abaixo de 2,5, então essa é a dica, eu acho que é muito boa. Dificilmente vamos ter 3 gols aí nessa partida. Vamos dar uma outra olhada no outro jogo? Muito jogo nesse sábado. Cuiabá e Atlético Goianiense, né? A gente perdeu uma aposta recente aí que foi São Paulo contra Cuiabá. O São Paulo perdeu do Cuiabá e perdeu a invencibilidade que tinha com o seu técnico. Mas aqui vamos falar dessa outra partida. O Cuiabá venceu 3 dos últimos 4 jogos do Brasileiro, incluindo esse jogo que eu acabei de falar, saindo da zona de rebaixamento, onde estava umas rodadas atrás. Nessas 3 vitórias, Cuiabá marcou 11 gols. Pois é, 11 gols em 3 vitórias. 5 contra o Criciúma, 5 contra o Fortaleza e 1 contra o São Paulo. O ataque do Atlético Goianiense também é bom. O time marcou 5 gols nos últimos 6 jogos. Então, o ataque dos dois times está indo bem. Eles têm condições de marcar gols, por isso a expectativa é uma partida com mais gols e as linhas estão bem altas. Então, a gente vai dar uma olhada em acima de 1,5 gol ou 1,75. Vamos dar uma olhada? Vamos no acima de 1,75, que vai pagar um pouquinho mais. 1,75 você tem que olhar aqui no asiático de gols. Quer ver? Ó, aqui embaixo. Total asiático de gols, que são os números quebrados aqui, que é 1,25, 1,75. Ó, acima de 1,75 tá pagando 1,62 de odds, tá bom? Muito boa, lembrando que pra gente ganhar aqui, precisa ter 3 gols na partida, a gente ganha a aposta inteira, tá bom? Se tiver 2 gols, a gente recebe metade dessa aposta de volta e ganha metade dessa aposta. Porque é como se nosso dinheiro tivesse metade no acima de 1,5 e metade no acima de 2.
Então, se tiver 2 gols, a gente recebe metade de volta e a gente ganha a metade que era acima de 1,5, tá bom? Então, quer dizer, se tiver 2 gols, a gente já tem algum lucro aqui. É parecido com 1,5, mas é um pouco melhor caso a gente acredite em 3 gols. Então, essa é a dica, tá bom? Vamos então para o voleibol. Vamos lá. A gente diminui o Brasil, diminui o futebol, abre o vôlei e vai para a Liga das Nações, tá bom? Vamos ver mundo e Liga das Nações masculino, tá bom? Tá rolando masculino e feminino. França e Japão é a partida que a gente quer falar. Está muito, muito também incerto. Olha só, as odds quase iguais, 1,93, 1,81. É o penúltimo dia das competições da fase de classificação da Liga das Nações, né? É um duelo de 2 times que já têm a vaga para as Olimpíadas. A França, porque as Olimpíadas vão acontecer em Paris, então é a dona da casa, e Japão, que já conseguiu a sua vaga no pré-olímpico. Esses 2 times, então, estão usando a Liga das Nações para ganhar ritmo, dar entrosamento aos jogadores e treinar. As 2 seleções também estão classificadas entre os 8 primeiros times que já vão para as quartas de final. Ou seja, não faz muita diferença aqui para as Olimpíadas, nem para a próxima fase, se ganhar ou perder. A motivação não é tão grande assim. A seleção japonesa subiu muito de produção nos últimos anos. Alguns dos jogadores têm sido aí estrelas em grandes times de vôlei de outros países. E a França é a atual campeã olímpica, né? Então é um excelente time. Mesmo com o uso de jogadores reservas, que a gente acredita que esses times vão vir bastante misturados, deve ser um jogo equilibrado. Então a gente acha que vai ser um jogo para 4 ou 5 sets, não vai ser 3-0, nem para a França nem para o Japão. Então a dica é acima de 3 sets e meio, né? Eu vou diminuir aqui que é mais fácil para ver, ó. E a gente vai procurar acima de 3 sets e meio, que fica aqui, ó, total de sets acima de 3,5 pagando 1,38, tá bom? Você pode combinar essa aposta numa dupla e misturar aí, vai chegar a ótimas odds, tá bom? Essa vai ser a dica do vôlei de hoje. E aí a gente vai para o momento de esportes americanos. Pois é, vamos falar da WNBA. Olha, a gente diminui o voleibol aqui, vai no basquete, Estados Unidos, WNBA, tá? Tem todas as partidas aqui. E a gente tem às 4 da tarde o jogo entre Dallas Wings indo jogar na quadra das Washington Mystics. Tá aqui, Dallas Wings contra Washington Mystics. Dallas Wings tem as piores, na verdade tem a pior sequência da liga, com 9 derrotas seguidas, 9 jogos perdendo, né? As Mystics são o pior time da liga, com apenas 2 vitórias. Ou seja, um time que está numa fase péssima, 9 derrotas, e o outro time que é o pior time da liga, que só teve 2 vitórias. A qualidade técnica não é esperada nesse jogo, mas as Mystics jogando em casa, né, que estão jogando em casa, elas venceram 2 das últimas 3 partidas, ou seja, as últimas partidas foram suas únicas vitórias, ou seja, elas estão melhorando. Então a gente acredita no time da casa para o Washington Mystics. Você vê que está praticamente empatada a chance aqui, né? 2,15 e 1,85. Então vamos aí para o Washington Mystics. Aqui, ó, é melhor ir no mercado de 2 resultados, tá bom? Não o de 3. Porque o de 3 pode ter um empate, né? E elas jogarem a prorrogação, a gente perderia. Aqui inclui a prorrogação. É 2,01 ou 1,80. Então nós vamos no 1,8 vitória das Washington Mystics nessa partida, tá bom? Boas odds aí. A gente acredita nessa vitória em casa. Vamos ver outro jogo? Esse jogo acontece às 9 da noite, tá bom? É a melhor partida da noite, que é Phoenix Mercury jogando na casa das Minnesota Lynx, tá? Então, a gente vê aqui, ó, 1,48 para o time da casa, né? 1,45 se for o resultado de 2 opções só, de 2 vias, que é sem um empate, tá? A gente vai dar, na verdade, uma dica no mercado de jogadores. Vamos ver se a gente abre aqui, se tem esse mercado de jogadores, mas de qualquer forma eu vou falar, tá bom? As Lynx, que jogam em casa, venceram 8 das últimas 10 partidas, estão com 5 vitórias consecutivas. Já as Mercury
tem jogado melhor e encontrado um ritmo desde a volta de Brittney Griner. Brittney Griner que estava presa, né, lá na Rússia, não sei se vocês lembram. Então, ó, apareceu aqui o mercado de jogadoras, vamos achar ela aqui. Aqui, Brittney Griner, tá bom? A gente acredita que ela não vai conseguir bater essa linha de pontos. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Tá? 19 pontos e meio é a linha da Brittney Griner. Então, a gente acredita que ela não vai conseguir. Então, é abaixo de 19 pontos e meio, ou seja, se ela fizer até 19 pontos na partida, a gente ganha essa aposta, só não pode fazer 20, né? Ela não conseguiu pontuar bem no duelo contra as Lynx e a gente acredita que vai acontecer novamente, porque a linha está muito alta, esses 19 pontos e meio. Então, é muito interessante, 1,85 aí, que a Brittney Griner não vá bem, tá bom? E para fechar, vamos nesse jogo aqui, ó, Los Angeles Sparks contra New York Liberty, tá? Olha só, favoritismo gigantesco para o time de Nova York, 1.1, 1.10 contra 6.7, né? Essas duas equipes se enfrentaram há 2 dias, sendo que Nova York manteve seu favoritismo e ganhou por 13 pontos, foi 93-80. A Rickea Jackson, apesar da média de mais de 10 pontos por partida, nesse jogo, que foi o jogo da quinta-feira, fez apenas 6 pontos, né? Um baixo número de pontos, se deu em razão dos poucos minutos que ela jogou, né? A gente acredita que isso vai ser diferente no jogo desse sábado. Então vamos abrindo aqui a aba de jogadores e vamos procurar os pontos da Rickea Jackson, tá bom? Tá aqui, ó. A linha de 10 pontos e meio, tá bom? A gente acha que ela vai jogar mais tempo e vai bater. Essa linha cresceu por causa que ela foi muito mal no último, mas ela jogou muito pouco tempo. Então, acima de 10 pontos e meio, pagando 1,70, Rickea Jackson, tá bom? Fica sendo essa última dica do basquete feminino nos Estados Unidos. E aí chegou o sábado e a gente tem dicas em apostas de esportes diferentes. Pois é, você vai ver agora dica no MMA, né, o UFC, e também na Fórmula 1. Pois é, vocês que gostam aí de variar os esportes, vamos lá. A gente estava vendo basquete, vamos diminuir aqui então o basquete e vamos procurar o UFC. Tá aqui em artes marciais, tá bom? Tem aí várias, mundo, a gente vai em mundo, e tem vários eventos aí de MMA e outros. E a gente vai procurar esse UFC aqui, que está como UFC no ABC, tá bom? Não é a UFC aqui, que é outra luta. Você clica aqui e a Fight Night na Arábia Saudita, tá bom? Então aqui estão as lutas. A gente vai ter essa daqui, que é a primeira, que é o Johnny Walker contra o Volkan Ozdemir, né? Johnny Walker, um lutador brasileiro. Vamos clicar na luta? A gente vê que ele é ligeiramente favorito, você vê 1,80 e 1,95, ou seja, né, isso aqui também é sem um empate, com um empate, tá bom, gente? Então, vamos ver aqui no que se junta 2, se você não quer, claro, apostar numa opção de empate, aqui se tiver empate, volta a aposta, tá bom? Então, seria Johnny Walker 1,83 e Volkan Ozdemir 1,90, praticamente chances iguais aí para os dois. O Johnny Walker surgiu como uma promessa, né? Um dos grandes candidatos a conquistar o cinturão do UFC. Mas o tempo foi passando e ele não conseguiu corresponder às expectativas. Hoje ele está na 7ª colocação dos meio pesados e enfrenta o suíço Volkan Ozdemir, que é o 9º. Então é o 7º brasileiro contra o 9º, o Ozdemir, né? O Walker vem de 3 vitórias nas últimas 5 lutas, mas perdeu a última, a luta mais recente. O Ozdemir vem de uma vitória, mas perdeu 3 das últimas 5 lutas. Das 19 vitórias na carreira do suíço Ozdemir, 12 foram por nocaute. Então, das 19, 12 foram por nocaute, são 63% de vitórias por nocaute. O Walker também é um nocauteador, ele tem 16 nocautes em 21 vitórias, são 76% de vitórias por nocaute. Então é uma luta que tende a ser equilibrada, sem um favorito, mas é mais provável que a luta termine por nocaute ou de alguma forma, né, submissão, alguma forma antes de ir para os pontos, antes de ir até o final dos rounds. Então a nossa entrada é que não vai chegar até o final. Você encontra de formas diferentes, em sites diferentes, né? Uma das formas é
para ser completado o número máximo de rounds, não, tá bom? Vamos procurar aqui no Marsbet como que a gente encontra essa opção. Aqui é só não ir até os pontos e a luta acabar antes, tá bom? Então, ó, total de rounds concluídos, a gente pode pôr abaixo de 2,5, porque é uma luta de 3 rounds, então se não for concluído 3 rounds, a gente ganharia. Então essa é uma forma da gente falar total de rounds concluídos abaixo de 2,5. Estou pagando 1,45, tá bom? Então 1,45 para essa luta não ir para os pontos dos juízes, tá bom? A mesma coisa se você quiser falar aqui, ó, a luta vai para a decisão, sim ou não. Você vê que é 1,45 também é a mesma aposta, tá? É que aqui nos rounds você pode apostar em abaixo ou acima de 1 round, abaixo ou acima de 2 rounds e por aí vai. Mas de qualquer forma é a mesma aposta, paga 1,45 que a luta não vai para a decisão, tá bom? E aí a gente vai para a Fórmula 1, né? Grande Prêmio de Barcelona. Os carros de Fórmula 1 estão muito mais próximos um do outro. As equipes estão muito parelhas, não tem tanta diferença entre o acerto aí de uma equipe com a outra. Porque na temporada anterior a Red Bull estava nadando de braçada, né? Com uma diferença muito grande, as outras equipes estão subindo aí e estão no mesmo nível, estão chegando mais perto do nível, na verdade, entre umas e outras. A Red Bull ainda é a melhor equipe do grid de Fórmula 1, portanto deve ficar com a pole position nesse sábado pelas mãos de Max Verstappen. Essa é a nossa impressão, nosso especialista acredita. Então o palpite vai ser a pole position de Max Verstappen. A gente já deu essa dica aqui e volta a dar. Foram 7 pole positions na temporada. O Max ficou em segundo nas 2 últimas corridas nos circuitos mais travados, que foram de Mônaco e de Canadá. Então foram 7 poles e ele conseguiu não ganhar, né? Ficou aí na segunda posição nessas 2 corridas, Mônaco e Canadá. Em Barcelona, ele vem com tudo para pegar essa pole position. É um circuito em que todas as equipes conhecem muito, por conta que elas fazem os testes antes da temporada, muito nesses circuitos da Europa. Então, elas fazem testes há muito tempo, então elas conhecem muito bem a pista de Barcelona. As odds para a pole position de Max Verstappen então, estão na casa de 1,55 a 1,57. Não deve ser desperdiçada por ele, a gente deve conseguir ganhar essa aposta, né? Mesmo se ela subir do Qualifier 1 para o 2, com outros líderes, pode ser uma ótima oportunidade aí para a gente pegar o Max Verstappen pagando até mais do que esse 1,57 que estava pagando na hora que eu fiz a dica, tá bom? E com isso eu encerro esse BetBox Tips de hoje, lembrando vocês de entrar no nosso canal do YouTube, @BetBoxTV. Lá você vai ver todas as dicas. Se você perder um programa aqui, é só ir lá a partir das 8h30 todo dia. É publicada a dica que eu gravo aqui também, além dos outros programas do canal. E a gente tem também as redes sociais, né? Tá no TikTok, tá no Facebook, tá no LinkedIn, está no Instagram, né? E também no antigo Twitter, que é o X. Então é só procurar também @BetBoxTV e você vai ver dicas e posts exclusivos da nossa equipe, tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas.